São nossos entrevistados hoje no estúdio os vereadores de Bauru, Arildo Lima Júnior, do PSDB, e Raul Gonçalves de Paula, do PV. O professor Duda Trevisani conversa agora com os nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, professor. Muito bom estarmos aqui. Bom, depois de 3 dias de cama com uma virose terrível, estou aqui tentando ver se eu consigo. Porque o telespectador não pega o vírus, agora médico pegar também ele se trata. Mas hoje é o 4º dia, mas olha que virose, viu? Eu me gabava aí que faz mais de 20 anos que eu não tinha gripe, viu, Raul? E fazia mesmo, da minha vitamina C e E que eu tomo todo dia. Mas dessa vez foi terrível. Você sabe que isso é uma coisa bem interessante, né? Durante o curso médico, eu não peguei uma doença. Nada. Eu tinha uma colega que era aqui de Piratininga, Eide, para você ter uma ideia, onde ela não podia pôr a mão no paciente, ela pegava. Ela pegou todas as doenças possíveis que podia ter contagiosa, ela pegou. Eu nunca peguei nada. Tive sorte. Não vai ser só a gripe, vai passar para mim, Duda. Agora você virou político, quer dizer que, né, é perigoso pegar a doença do olho gordo. A do olho gordo. Bom, eu quero colocar para os dois, o motivo de estar aqui é a saúde, né? Que está a Câmara está em cima, todo mundo preocupado com o que andou acontecendo nas UPA. Vamos começar pelo Raul, depois vamos para o Arildo, que foi um dos críticos mais ferrenhos lá na Câmara no dia, né? O que aconteceu, por que não funcionou a UPA no domingo, por que a doutora Thelma deu a sugestão de fechar 2 UPAs, qual a realidade? Na verdade, veja só, posso começar, né, Arildo? Fique à vontade. O que nós temos aí? Nós temos um sistema onde nós tínhamos apenas um pronto-socorro central, né, onde ficavam lá praticamente 4 médicos clínicos atendendo a população como um todo. Nós descentralizamos isso na construção de 4 UPAs. Então nós temos a UPA do Meridota, nós temos a UPA do Ipiranga, você tem a UPA da Bela Vista e o Gás Redentor, que foi a última aí que foi inaugurada. Ou seja, você descentralizou os postos de atendimento, que é muito importante isso, né, do ponto de vista operacional, estratégico, você está dando conforto para o paciente e ao mesmo tempo uma rapidez no atendimento. Então a estrutura que havia sido fechada em grande parte, você lembra que o CRM acabou intervindo, né, nas unidades que estavam totalmente fora do padrão, né, preconizado pelas próprias leis que foram criadas. Então agora você tem estruturas que foram bem montadas de acordo com o que se preconiza o atendimento de urgência e emergência. Então isso não pode se dizer que foi um grande avanço, né? Apesar de que a parte da construção veio até o dinheiro para construir, mas a manutenção disso, para você ter uma ideia, Bauru recebe apenas 24% do que se gasta com o dinheiro para se manter as UPAs. Os outros 76% fica por conta do município. Então qual que é o problema que nós temos hoje? Nós não estamos conseguindo, né? A prefeitura não está conseguindo contratar os médicos. Abriu-se durante todo esse período 18 concursos, se não me engano. É isso, né, Arildo? 18. E os 18 concursos não estão conseguindo preencher a folha. Nós temos hoje 109 médicos na rede de urgência e emergência, contando os médicos do SAMU, né? E você precisaria hoje de pelo menos 170 médicos. Nossa. Entendeu? Então você precisa repor pelo menos 70 médicos ali na urgência e emergência, fora as unidades básicas de saúde, etc. e tal. Então, qual é a sugestão que nós estamos dando enquanto médico e vereador na Câmara Municipal? Nós queremos criar a carreira do médico socorrista na rede. Com a carreira do médico socorrista, você conseguiria pagar decentemente o médico, ele não precisaria ganhar o valor que está sendo pago para ele com excesso de trabalho, que hoje ele está ganhando, os médicos da rede que estão conseguindo ter um salário médio aí de, se não me engano, o Fernando colocou na audiência pública 16 mil na rede de urgência e emergência. Mas, para ele fazer isso, ele tem que praticamente morar dentro do pronto-socorro. Entendeu? Então, qual que é a ideia? O salário preconizado por Diese hoje é de em torno de R$ 12.500. A prefeitura já paga isso. Porque se o cara fizer 4 plantões de R$ 3.000, que é o que a prefeitura está quase pagando, ela paga em torno de R$ 1.400 por 12 horas. Se multiplica por 2, 24 horas, R$ 2.800. Então falta muito pouco para você chegar nesse número que eu estou dizendo de R$ 12.500. E você faria uma escala corrida. Ou seja, escala corrida, o doutor que der o plantão no Natal esse ano, com certeza no ano que vem ele não vai dar plantão no Natal. Entendeu? Outra coisa,
permitir que os médicos entre si possam fazer trocas de plantão, porque dor de barriga dá em qualquer um, não é? Então você teria essas condições todas. E o que me surpreendeu é o valor que nós estamos gastando com a urgência e emergência. Na última audiência pública, o Fernando soltou o número que está sendo gasto R$1.726.000 mês só com os médicos da urgência e emergência. Foi gasto esse dinheiro em abril. Divide 1.700.000, Duda, por 170, que seria o valor, o número de médicos ideal da rede de urgência. R$10.000. Então a prefeitura já está gastando esse dinheiro, né, para ter 170 médicos. Falta o quê? R$340.000 de aporte nesse volume para você ter o valor exato do que eu estou defendendo. Então acho que o momento agora é da gente discutir. Eu sou contra você fechar as UPAs, não pode fechar, entendeu? Agora você tem que fazer elas, capacitá-las com um número de funcionários adequado, que não é só médico que está faltando. Funcionários também estão fazendo muita hora extra. Então você teria que valorizar os médicos que trabalham também na rede de urgência e emergência. Tem que haver uma diferenciação salarial, que quem está na unidade básica de saúde não trabalha de sábado, domingo, carnaval, nos feriados. O funcionário que trabalha nessas redes trabalham, entendeu? Então, se nós não abrirmos os olhos para esse tipo de discussão que eu venho defendendo desde do ano passado, chegaram até a dizer que eu era o doutor Micharia. Teve aí uma meia dúzia que fez até musiquinha de carnaval para mim, né? É só eles verem o que aconteceu, né? Depois de 18 meses, nós estamos discutindo a mesma coisa. A mesma coisa, Dudu. Ou a gente põe o pé no chão e vê aquilo que tem que realmente ser feito, né? Ou então a gente não vai chegar a lugar nenhum. E nós temos um mecanismo para isso. Foi aprovada uma fundação de saúde, ela está aí já para ser implementada com várias cidades. Por que não começar a discutir isso com a classe médica, com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem? Acho que esse é o momento. Em cima dessa abordagem do vereador Raul, essa proposta da carreira médica de socorrista ou generalista, né, você terá hoje uma economia daquilo que se gasta, né, e uma qualidade do serviço a ser prestado para a população. Porque nós estamos tendo médico que está virando 72 horas dentro do pronto-socorro. Isso é humanamente impossível, você dar um tratamento humanizado ao paciente numa carga horária desse tamanho, né? Então não é somente ter o médico, mas como é que ele está prestando esse serviço, né? Nós precisamos se lembrar que quando a gente fala de atendimento e saúde, nós não podemos esquecer do ponto da humanização e da qualidade da prestação desse serviço, né? Bauru, nós não temos uma agenda hoje que discute a qualidade do gasto público, né? Como disse o Dr. Raul, hoje se gasta R$1.700.000 só com salários da urgência e emergência, né? E nós não estamos tendo médico. E um outro ponto, nós estamos gastando metade desses valores com plantões extras, né? Que é muito mais oneroso aos cofres públicos. Sobre a abordagem da vereadora Thelma, na verdade hoje você não tem mais condição de fechar as UPAs. No momento que você entregou para a sociedade esse instrumento público, você não tem condições agora de retirá-lo. O que precisaria é ter tido o planejamento e, em vez de fazer política eleitoral, ser um pouquinho mais técnico, porque todos os apontamentos da quantidade de servidores, como também da quantidade de médicos, não daria para o quê? Colocar o que preconiza a legislação sobre saúde, da quantidade de médicos que precisariam estar de plantão nas UPAs e na urgência e emergência. Então, para fazer política, esqueceu-se da técnica. Entregou-se as UPAs somente para descerrar a placa, agora tem que se virar e colocar médico. E a Câmara tem feito os debates e colocado sugestões propositivas, né, para ajudar a administração a resolver o problema. O que a administração precisa é conversar mais, o que a administração precisa é convergir, né? E o que nós sentimos é que falta essa humildade, né, e esse caráter mais de conciliação e ouvir todas as partes que teriam capacidade para ajudar nesse debate. Tudo isso que está acontecendo, esse enorme valor que se gasta, né? E a mesma coisa, mesmo você gastando com salário médio de R$17.000 na urgência e emergência, você não consegue atrair. Por quê? Porque o base é pequeno. Isso poderia ser atacado lá atrás no PCCS, que foi feito em 2009 e 2010.
mudando o sistema, a metodologia do pagamento dos salários desses servidores, e que não foi feito. Foi feita uma majoração. Em 2010 você tinha a média da urgência e emergência de R$6.000, nós passamos depois de 4 anos para R$17.000, você tem 100% de aumento no valor do salário médio do médico na urgência e emergência, descontado a inflação do período, e mesmo assim você não consegue atrair médico para a rede, uma rede cansada, uma rede viciada, médicos estressados, falta não somente médico, mas também servidores, funcionários de apoio que dão suporte para que a saúde pública aconteça. Enfim, há necessidade de mudar o modelo que aí está implantado, porque senão nós não vamos avançar, somente vamos ficar num embate de palavras e resultado prático para a população nós não teremos a curto prazo. Eu queria só complementar o que o Arildo falou, que além de você, eu tenho certeza que essa carreira do socorrista funciona, tenho certeza absoluta, porque você vai pagar bem e a carga horária que a pessoa vai ter é de praticamente um plantão de 12 diurno e um plantão de 12 noturno, né? Então, você vai atrair a classe para prestar a prova, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você vai poder exigir, tecnicamente, o médico que o sistema precisa. Aquele médico que tem o curso do ACLS, o ATLS, e até pode-se discutir aí o PAUS, né, que é o atendimento pediátrico, né, que as UPAs não está dando. Porque a urgência e emergência precisa ter o atendimento. Você pode atender de forma urgente aquela criança que está com um problema e ela ser depois, né, encaminhada depois para o PA infantil, né, para o PA infantil, que é o pai. Então, você tendo condição de pagar bem, numa estrutura bem montada, você também vai exigir tecnicamente que esse médico seja bem capacitado. E uma coisa importantíssima, manter esse médico dentro da rede por um tempo longo, Duda. Eu me lembro muito bem quando eu entrei para trabalhar em pronto-socorro, era recém-formado, eu não sabia nem direito passar um intracate, que é um acesso venoso que você coloca aqui na subclave, a velocidade faz a diferença entre o cara morrer e você salvar ele. Quando eu saí de lá, eu passava isso até de costa, né? Então, eu seria um profissional naquela época, eu tinha que ter sido mantido, eu estava bem tecnicamente, entendeu? Então você hoje, quando você tem o cara que está tecnicamente bem, o último emprego que ele quer manter é a carreira do socorrista. Então você deveria o quê? Transformar a carreira do socorrista em um local atrativo e um local de orgulho para o médico poder trabalhar no serviço público. Eu acho que essa que é a visão que a gente tem que ter dentro da Câmara Municipal. Não preciso nem contar, tem um monte de pergunta aqui. Vamos responder. Violentamente, é a grande preocupação da população bauruense. É nacional, mas a bauruense hoje está se concentrando por exatamente não conseguir contratar mais médico. Tem uma pergunta para o Arildo aqui. Meu nome é Iracema. Dependendo do nível de pergunta, procure responder o mais rápido possível, que é muita pergunta. Moro na Vila Ipiranga e precisei do meu atendimento de urgência. E precisei de atendimento de urgência por conta da pressão alta. Meu marido me levou para a UPA do bairro e fomos informados que não tinha médico. Aí que a minha pressão subiu muito mais. Tive que ir para o pronto-socorro central, que estava um caos. Por favor, vereador Lima, a população não aguenta mais ser esquecida pelo prefeito. Por isso, professor, é que eu disse que num determinado momento na audiência pública eu estava me sentindo num dos países escandinavos, né, porque o retrato que o secretário trouxe era totalmente distinto da nossa realidade que Bauru vive hoje. Ele estava falando de um país onde a saúde pública funciona muito bem. Tanto que ele fez a sugestão que existia uma pesquisa de opinião onde a população estava totalmente satisfeita com atendimentos nas UBSs, nas UPAs e no pronto-socorro. Então, ou a gente trata o assunto com franqueza, fazendo a meia-culpa necessária e atacando os pontos, ou a gente vai ficar simples e unicamente no campo da justificativa para que o efeito eleitoral seja cada vez mais minimizado. E isso não interessa para a população. O que interessa é essa UPA ter médico, essa senhora ter sido atendida, resgate da sua dignidade e não colocá-la em uma situação de risco. Se o senhor vê um outro problema, o SAMU não está funcionando. Porque falta manutenção, falta viatura, falta funcionário e falta médico regulador dentro do sistema.
Você tem que ter médico dentro da USA, que é as unidades de suporte avançado. E nós não estamos tendo. Né? Como que uma mulher dessa, com uma pressão alta, podendo infartar, ela vai com um carro particular? Ela tinha que ser atendida no domicílio, através de um atendimento adequado com profissionais preparados, que seria o serviço pré-hospitalar, e quem faz isso é o SAMU, quando nós estamos falando de atendimento clínico, não traumático. Então, nós estamos vendo o sucateamento, e parece que a gente vive ainda num país de Alice quando nós estamos tratando de saúde pública na visão da administração. Por isso que não pode fechar as UPAs. Está aí um exemplo. Não adianta, você tirou ela daqui, olha o que aconteceu. Quando ela chegou no pronto-socorro central, caos total, entendeu? Você vai concentrar tudo numa estrutura só. O Rafael do Parque Sabiá, ele fala, segurança de casa noturna. Vereadores, faz 1 ano e meio que pegou fogo na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Algumas boates de Bauru foram lacradas por falta de segurança e saída de emergência. Passada a comoção dita tragédia, as boates reabriram. Mas eu quero denunciar que as portas de saída de emergência estão com cadeados e a gente não vê mais fiscalização. Olha aí. Quer que eu faça um comentário? Com você mesmo. A fiscalização dessas casas noturnas cabe à prefeitura. Hoje, o Corpo de Bombeiros, ele somente é um órgão regulador e certificador. Ele não tem capacidade de fiscalização. O poder de polícia nesse aspecto é exclusivamente da prefeitura, principalmente através do papel da Defesa Civil. Né? É o que a lei orgânica do município preconiza. Mas como é que é a prefeitura? Que moral que ela tem para fiscalizar se ela não tem laudo de bombeiro? Em vários prédios. Isso é vergonha em Bauru. Assim, O fórum não tem laudo de bombeiro, a prefeitura não tem laudo de bombeiro, a Câmara não tem laudo de bombeiro. Nós estamos regulamentando, o projeto agora já está licitado para fazer a implantação. Mas a iniciativa privada não consegue comprar depois nada, no caso do famoso laudo de bombeiros. Escolinha pequenininha aí, tem que botar elevador, é incrível, incrível. E aí você coloca a sociedade em risco, principalmente frequentadores desse espaço. É um espaço realmente perigoso, porque ele é confinado, escuro, fumaça, e utiliza-se, faz uso das drogas lícitas, que é o álcool, e às vezes também das ilícitas, né? Mas é um ambiente muito perigoso que precisa ter um atento. Infelizmente, a questão de segurança pública, nós não damos tanta importância a ela, não é cultural do povo brasileiro, e só vamos tomar uma atitude quando morre 240 jovens, como morreu na Boate Kiss. Deixa eu fazer um comentário em cima disso, Duda. Esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, mas veja só, você também é uma fiscal, não é? Se você filmar isso e fotografar isso, pode mandar para nós lá na Câmara Municipal, você pode ter certeza que a gente vai pregar fogo nisso, né? Mas já fez a denúncia, velho. Então, mas vai precisar do nome, qual foi a boate, tem uma fotografia, encaminha para a gente lá. Acho que umas 25. Então... isso aí tem que ser rotina, né? Fiscalização. Fiscalização tinha que ser rotina. Então, mas a pessoa que metendo um cadeado numa porta dessa, ela também não deve estar pensando nos riscos. Também uma proposta para que a gente poderia fazer, Raul, ao prefeito, em cima da atividade delegada, os policiais exercendo as posturas municipais, fazer a fiscalização nessas casas noturnas. No período noturno, né? Muito boa ideia. A presidenta Dilma, quando esteve em Bauru, foi recepcionada no Aeroclube. Se tivesse sido recepcionada no aeroporto Amoço Tobias, ela poderia ver que lá teria condições de investir pouco e tornaria um grande aeroporto. Isso é que ela está pregando, que está investindo nos aeroportos de Bauru. O Amoço Tobias poderá se tornar um elefante branco. O governo federal nada investiu lá. A vice-prefeita não se mexe para mudar isso. Será só porque o governo estadual construiu e eles não querem dar o braço a torcer? É o Marcos Eduardo Monteiro. Mas ele está enganado, viu, Marcos? Você está enganado porque ela desceu no Mussa Tobias, inclusive teve um helicóptero que trouxe da Marinha, né? Levou ela até nos Três Américas, Bauru 16. Mas de qualquer maneira ficou. Mas ele tem razão, precisamos ter aí quem está bastante empenhado nesse sentido aí é o vereador Purini, né? Ele está pegando bem essa deixa aí
do aeroporto de cargas, inclusive foi uma luta do pai dele, né, do Dr. Roberto Purini. Felizmente nós vimos a nível federal o caos do transporte e da mobilidade no nosso país. Né? Nós estamos vendo a Copa, os aeroportos não estão prontos, é uma vergonha nacional, e eu faço coro com aquilo que o Ronaldo Fenômeno disse, né? Muitas vezes nós nos sentimos envergonhados de sermos brasileiros quando nós vimos a condição pública de infraestrutura das nossas cidades, dos nossos estados, do nosso país. O Emerson do Chapadão. Dependendo de você, está tendo muito mais denúncia do que pergunta, né? Então, que se registre a denúncia. Vereador Lima Júnior. Sabemos que o cofre da prefeitura está quebrado, quer dizer, a prefeitura está sem dinheiro. O cofre fica aberto, já não tem nem dinheiro. E temos mais 6 meses até o fim do ano. A que se deve esse descontrole nas contas do município? É irresponsabilidade fiscal, do meu ponto de vista, do prefeito. Hoje nós gastamos 51,5% com o salário de servidores, fora os 7% em benefícios. Nós estamos chegando a 58%, 59% somente com gasto com pessoal. O custeio da máquina aumenta a cada dia, não existe um freio para o desperdício das verduras. No Brasil inteiro, no estadual, no federal, realmente o descontrole com folha de pagamento é muito triste de falar, muito, né? Triste. E aqui em Bauru, o pior, que você vai ter um problema sério aqui na hora. Se fizeram o plano de carreira, que vocês aprovaram inclusive aí, né? E algumas categorias, que eu já nem vou citar porque vão achar que eu estou perseguindo, está recebendo demais. Tem gente aqui, tem classe aqui que ganha 10, 11 mil reais por mês na educação, e diretor da USP ganha 8, né? Agora, e tem outras que está ganhando mal. Então tem gente que precisa do aumento na prefeitura, e tem categoria recebendo demais. Por que eu quero ver como é que o Rodrigo vai fazer. Por que eu disse que foi motivado por esse governo, professor? Porque o PCCS foi aprovado nesse governo. É verdade. Em 2010, aonde majorou em demasia o salário, sem combater as distorções, sem criar um equilíbrio, uma harmonia entre a estrutura que forma o salário do servidor, e nós temos hoje essas aberrações, não permitindo com que aconteça contratações, aumentando cada vez mais o custeio da máquina. Para o senhor ter uma ideia, dos 700 milhões de reais que nós vamos arrecadar este ano, o senhor sabe quanto que vai para a infraestrutura? Contando a educação e saúde? 1,6%. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Claro que nós sabemos que o orçamento de Bauru é pequeno, pelas demandas, pelas nossas necessidades, por isso que o gestor tem que mostrar nesse momento que ele tem capacidade de gerenciar uma cidade e enfrentar os desafios como Bauru apresenta. E, infelizmente, eu não vejo a atual administração com esse intuito de fazê-lo. E Bauru, você vê, né? O Lula entregou a presidência para Dilma. Dilma está arcando com todas as críticas aí, tampando buraco. Mas quem fez as grandes burradas, Copa do Mundo, gastando dinheiro desse jeito, foi o Lula, né? Ou anterior ao Lula também. Vem numa sequência aí. Mas aqui em Bauru, segundo se diz, e eu sei que é verdade, o Tuga entregou a prefeitura em ordem para o Rodrigo. Eu era vereador na época. Com 23 milhões no caixa. Né? Vamos ver como é que o Rodrigo vai entregar para o próximo. E 19 da Folha que vendeu. Exatamente. Ele começou com 45 milhões, foram os 45 milhões que deu a oportunidade de fazer uma aliás, eu convidei o Tuga para vir aqui. Ele não quer mais saber de política, ele não quer conversar com ninguém. Entendeu? Mas é uma pessoa decente. Mas Tuga, você está na história de Bauru, você tem que vir. Tem que vir bater um papinho. Falar a verdade. Eu posso até te criticar como administrador em algumas coisas, mas a TV Prevê tem feito justiça a pessoa séria, decente, e é com que você administrou sempre nos seus mandatos. Foi muito importante a administração dele para Bauru, né? Eu queria responder a pergunta dele, porque o medo dele é o seguinte: nós vamos aguentar os próximos 6 meses? Essa foi a pergunta que ele fez, né? Eu, particularmente, acho que vai aguentar. Eu acho que não. Eu acho que aguenta, sabe por quê? Eu acho que até o fim do ano vai atrasar pagamento de funcionários. Não, mas o que tem que atrasar vão ser as obras, né? Porque você tem 4%... Não, vai atrasar pagamento, não vai ter dinheiro para pagar salário.
Então, mas aí vai acontecer o quê? Se estiver enxergando isso, eu vi o Marcos Garcia falando aqui ontem, né? Ontem na entrevista. Ele tem que fazer o quê? Pôr o pé no breque, pôr o pé no breque. Ontem. Infelizmente a minha gripe não deixou. Não dá margem, porque se você tem 1.6 para infraestrutura, você pode cortar, nenhuma, né? Você pode cortar esse 1.6 só. Exato. E o ICMS caindo? Né? O ICMS caindo. E vai cair mais. E 1/3 do país está entrando da nossa receita é ICMS. Tem né? dúvida. É importante que se comece a pôr o pé no freio já, né? Professor, Rodrigo, faz urgente um refis aí para ver gente que parou de pagar, voltar a pagar. Ou ele melhora a receita de Bauru, ou vai dançar. Professor, as informações que nós temos da própria Secretaria de Finanças, ele só conseguiu pagar o 13º do ano 2013 por causa do refis que foi feito ano passado. Foi isso? Foi isso. As informações que vieram da própria Secretaria de Finanças para a Câmara Municipal. Então, esse apontamento que o senhor está fazendo não é jogado ao ar, não. Existe um parâmetro real dessa consideração que o senhor está fazendo. O aumento do IPTU em Bauru foi um absurdo. Ontem eu vi o Marcos Garcia falando para o Samuel aqui na TV para ver. Não, a maioria levou só a inflação. O máximo tinha que ser a inflação. Que diabo é isso? Só. Foi até 22% de aumento. E agora, a manchete do jornal hoje. Aluguel em Bauru, está desabando. Quem tem imóvel para alugar, não acha. Ou abaixa, porque estava muito caro o aluguel em Bauru mesmo. Estava caro, a forma como foi vendido os imóveis também foi muito hiper. Teve 22% real de aumento. A estimativa de 2003 era 58 milhões, a estimativa desse ano é 70 milhões. Então não vem falar que foram alguns imóveis, e você teve um aumento real da arrecadação de lançamento de IPTU na casa de 22%. Então, isso é engodo quando fala que deu isenção. Deu isenção coisa nenhuma, quando você vê o bolo geral da arrecadação. Vamos aproveitar, o Ricardo está perguntando para o Raul o que ele acha, né, dos candidatos seus. Então, vocês vão perguntar para os dois, 3 minutinhos, exagerando, hein? Você acha que a Ivana e o Gazeta são bons candidatos, têm chance para ganhar? Aí depois eu vou no Arildo lá. O Partido Verde adotou a estratégia da eleição dos candidatos da região, né? Tanto é verdade que as pessoas perguntam, por que você não vai sair candidato, Raul? Porque nós enxergamos que não adianta inflacionar com tantos candidatos. Você quer ser prefeito, a verdade é essa. Estou me reservando para a prefeitura. Mas para eu ser prefeito, nós precisamos eleger a Ivana como deputada estadual, né, e o Gazeta como deputado federal. Se nós fizermos isso, aí as finanças da prefeitura vão ficar resolvidas. Nós vamos ter 2 deputados trabalhando para a gente trazer bastante recursos para a cidade. É um ponto importante. Acho que todos os partidos, eu sempre bato aqui o seguinte, como que nós conseguimos reunir em volta do nome de um prefeito um monte de partido e a gente não consegue fazer a mesma coisa em volta do nome de deputados? Por quê? A gente fica falando amém. De deputados, gente. A gente fica falando amém para partidos. Elege do PT. É a cidade que precisa. É a cidade. Exatamente. Mas é isso aí. O problema é o partido a nível superior que fica embutindo na gente, né? A obrigação da gente soltar os candidatos. Nós temos que bater firme. Não, aqui não vai sair tanto candidato assim. Claro. Vai sair a Ivana por Pederneiras, o Gazeta por Bauru. E as 2 cidades vão se autoajudar, né? Inclusive da região toda, eles estão trabalhando com a região, para que a região ganhe com a eleição dos 2. Arildo, a última vez que você veio aqui, você era o federal do Pedro Tobias. O que aconteceu que você não aceitou a candidatura a deputado federal? E se você acha que o Pedro Tobias está eleito? Professor, primeiramente nós tínhamos essa indicação por parte do partido, onde eu me senti muito honrado, né, de ser indicado como pré-candidato a deputado federal. Mas também quer ser prefeito de Bauru, viu, Raul? Se o Raul estiver junto conosco num projeto em comum, com certeza eu acho que a prefeitura merece uma nova forma de visão de gestão mais austera, responsável e de interesse para a coletividade, diferente do que a gente está vendo atualmente. Eu acho que ele acabou de lançar uma dobradinha, né? Eu entendi isso. E aí? Mas eu fui submetido a uma cirurgia, boa parte das pessoas sabem disso, finalzinho de janeiro, e há 40 dias atrás, após o lançamento da minha pré-candidatura a deputado federal pelo PSDB, eu tive uma trombose venosa aguda em toda a perna, ao qual eu fiz a cirurgia.
e tentamos, nesse período, ver qual que é a resposta que o organismo estava dando ao tratamento. É uma doença grave, ela pode promover uma embolia pulmonar no deslocamento de um trombo, que se concentra hoje na minha perna, e o médico nos orientou que ele achava não muito interessante esse esforço exagerado que uma campanha de deputado precisa ter. Então, por motivos principalmente de saúde, nós declinamos. Então vocês não vão ter federal em Bauru? Hoje, até na última reunião da executiva nossa, que foi a semana passada, nós decidimos que nós, infelizmente, não teremos candidatura a federal e somente teremos, pelo PSDB, a candidatura do deputado Pedro Tobias, onde nós vamos nos empenhar ao máximo. Todo mundo fala que aqui não teve candidato a prefeito o PSDB, não tem a federal, que o Pedro Tobias não deixou se criar lideranças em Bauru. É verdade isso, Arildo? Olha, professor, eu acho que os comentários populares, o diagnóstico que cada um faz é de forma subjetiva. Eu acho que o deputado, ele sempre nos deu apoio, tem ressaltado a importância de nós já começarmos a partir de janeiro do ano que vem, não somente trabalhar nomes dentro do PSDB para a prefeitura, para a sucessão do prefeito Rodrigo Agostinho, mas também prepararmos um projeto de cidade viável que nós achamos que vai de encontro ao interesse da sociedade. Mas vamos falar a verdade, há quantos anos o PSDB no governo do Estado? Um dos deputados estaduais mais trabalhador é o Pedro Tobias. E tem a simpatia do governador. E não ter candidato a deputado federal, e não ter candidato a prefeito, sei lá. Então, a hora que o Pedro sair fora, não vai ter mais nada no PSDB. Acabou o PSDB. Mas o senhor pode ter certeza... Vocês vão ser candidato em Tibiriçá? Não, o senhor pode ter certeza que em 2016 terá candidato a prefeito pelo PSDB na cidade de Bauru. Mas você acabou de falar que ia ser meu vice, pô? Você acabou de falar que ia ser meu vice? O discurso dos dois tem a dobradinha, desde que o outro seja vice. Vamos lá. O Pedro Valentim, olha o Pedro Valentim. Vereadores. O salário inicial do médico na prefeitura de Bauru é de R$ 3.500. É verdade. Conforme citou o secretário de Saúde em audiência pública na Câmara Municipal. É lógico que com plantões e outros benefícios chega a mais. O que causa espanto é que o salário de um secretário municipal é de 8 mil. Temos assessores e diretores do DAI, na Coab e na Inturb que ganham 10 mil, e outros exemplos poderiam ser citados. Não falta vontade política e administrativa da prefeitura. Você vai fazer pergunta. Não falta vontade. É que a pergunta é tão comprida que você tem que olhar no fim para ver se é interrogação. Não falta vontade política e administrativa da prefeitura e falta de cobrança da Câmara Municipal para que os médicos ganhem no mínimo de R$ 8 mil inicialmente, tal como secretários e apadrinhados políticos? Esse é o grande problema. E outra, Duda, completando o que o Pedro Valentim está falando aí. Primeiro para você fazer os plantões extras, você tem que primeiro entrar para fazer essa carga horária. Depois que você cumprir essa carga horária, que você tem direito a fazer os plantões extras. Esse é o grande entrave que faz com que os médicos não assumam os plantões, né? Porque ele sabe que ele vai começar só ganhando isso. Se a carga horária dele disponível for apenas esse horário, os R$ 3.500, ele já não vai mais dar o plantão. Entendeu? Então a gente não vai ter médico dessa forma. O médico da UBS é uma coisa, eu acho que ele tinha que melhorar o salário da forma como ele está falando. E o médico da urgência e emergência tem que ser outro tipo de valorização, porque é uma outra carga de trabalho, é um outro processo de exigência de capacidade técnica. Então a gente tem que discutir isso de uma forma bastante adulta e acho que esse é o momento de fazer com que isso seja resolvido para sempre. Nós não podemos ficar na dependência de escalas de colaboração. O que está na prefeitura hoje é que você tem uma escala de médicos de colaboração. E não dá, assim não funciona. Bom, tem mais perguntas, mas infelizmente, Arildo, mais alguma coisa? Não, professor, só agradecer mais uma vez esse espaço democrático que a sua TV nos proporciona em debater assuntos inerentes à nossa cidade. Muito obrigado. Meu gabinete está à disposição da nossa população e o nosso intuito é exclusivamente contribuir para o melhoramento do serviço público e da harmonia da nossa sociedade. Muito obrigado. Estamos à disposição.
Até para ser vice do Raul? Até para ser vice. Nós temos que pensar na cidade. É claro. Ah, agora eu gostei. Duda, o que eu não consegui fazer, você conseguiu fazer. Transformar o Arildo em vice do PV. Olha só, já está melhorando então, né? Possibilidade. As possibilidades. Claro. Mas ó, eu fico muito contente de estar aqui novamente na TV Privé, né? Tô sentindo, né, cada vez mais que esse veículo de comunicação está contribuindo com a sociedade, né? As pessoas estão percebendo que a programação da televisão está trazendo informações, né, de alto conteúdo, né, que faz diferença na vida dela. E esse espaço em especial, né, faz com que eles possam participar, né? Isso aqui é ao vivo, né? Não tem como você não estar respondendo as perguntas. As perguntas vão caindo ali e o Duda vai perguntando na lata mesmo, né, Duda? Responda quem pode, né? Quem não pode, então não venha, né? Essa que é a A verdade. não ser que se o cara fizer uma pergunta xingando a mãe do outro, né? Tem cara que manda e fala, Duda, o que você está entrevistando esse ladrão? Aí Você complica um muda, pouquinho, fala, né? olha... Outro dia um mandou assim, você tinha que enforcar o cara ali. É difícil, é difícil. Você Mas tem fico que- muito contente de estar aqui na televisão novamente, né? E dizer para a população que nós estamos lá com o gabinete na Câmara Municipal à disposição, tem 2 assessores lá que estão lá para coletar tanto as denúncias como as sugestões que a população tiver e que a gente possa estar, né, unindo forças, né, para fazer com que as coisas melhorem na cidade, né? Eu nasci aqui, né? Com certeza vou morrer nessa cidade e eu tenho 2 filhos aí adentrando, né, no mercado de trabalho. Eu tenho um que esse ano termina a residência médica, deve começar a trabalhar aqui na cidade, e eu sou o principal interessado que a saúde pública se dê muito bem, porque nós temos que fazer com que a cidade ofereça cada vez mais, né, uma saúde de qualidade aqui. Bom, quero agradecer a presença dos dois, viu? Fiquei triste, eu estava analisando o voto para você, para deputado federal, né? Aí você caiu fora. E realmente não duvide que daqui na próxima eleição para prefeito, os dois vão estar saindo candidato a prefeito em áreas contrárias, acredito eu. Mas são 2 pessoas muito bem preparadas, muito bem preparadas. Mas, Duda, você ficou triste, mas eu fiquei até que alegre, viu? Porque agora eu Você sei que o quer voto eleger o do Gazeta. Arildo agora vai pro Gazeta, entendeu? Olha que beleza, né? Mais um voto. Mais um. Porque o Raul estava com dúvida. Ele chegou para mim um dia, professor, lá na nossa comissão, que fazemos parte de Constituição, Legislação, Justiça, né? Falou, estou em dúvida, não sei, meu amigo, se eu voto em você ou se eu tendencio ao meu partido. Até ele, Eu hein? falei, Raul, até o final você terá clareza. Claro. Né? Olha só, me deixou em saia justa, não tem problema, faz parte da política. Olha, terminou a greve dos professores em São Paulo e como educador eu só quero falar uma coisa. Em primeiro lugar, fizeram uma greve de mais de 40 dias, um absurdo. Professor está em greve, com tanto tempo assim, e conseguiram um aumento ridículo depois de 40 dias de greve e vão receber os 40 dias atrasados, né? E, olha a grande besteira, vão repor os horários. Preste atenção, telespectador, educação é uma coisa lenta e constante. Tem que ser pouco todo dia. O professor atrasou 2 dias, ele não recupera mais. O ano foi para as cucuia, 40 dias. 40 dias letivos sem aula é um verdadeiro absurdo o que aconteceu na cidade de São Paulo. É uma lástima. O negócio de aula extra, aula extra, aula extra. O aluno não aprende nada. O aluno tem uma capacidade de aprendizagem. É lento e constante. É triste, triste. Tem que achar uma maneira diferente, sei lá o quê. Tem direito de reivindicar, claro. Mas fica 40 e tantos dias sem greve. Para ter o aumento que tiveram, é brincadeira. Concordo. É brincadeira. Quem vai sofrer com isso realmente é São É o aluno. O ano está perdido. Tá. Mas tem aquela coisa que o aluno não pode. Era 1000 vezes preferível. Você muda, sei lá o quê. Mas não dá para recuperar. Escola particular, todas elas, fica em cima do professor diariamente na programação, no conteúdo. O professor atrasou 2 dias, ele não recupera mais. 2 dias ele não recupera mais, que dirá 40 dias. Vai cumprir em termos de horário,
em termos de aprendizado, necas, nada mais. Verdade. Tchau. Vocês gostaram do Brasil? Nossa, eu achei muito bom. O Neymar é fogo, né? O Neymar, eu acho que ele vai fazer a diferença. Se jogarem um marcador muito forte em cima dele, se ele começar, não ficar cai-cai, na verdade, né? Tentar fazer as jogadas, ele for derrubado ali perto da área, eu acho que nós vamos ter grandes chances de gol ali. Mas se ele trouxer a marcação, já vai sobrar alguém. A mola propulsora dele é o amor. Ele voltou com a Bruna Marquezine lá e está super feliz. Mas o craque é ele mesmo. Eu acho que... Mas o time tem bons jogadores. Eu acho que... Vamos ver. Se vai ganhar é outros 500. Mas... E a saúde daquele Hulk, você viu como é que o cara corre forte, danado? Quer dizer, nós precisamos ter jogador forte e um jogador mais ranzinzinho assim, né? Franzino, que nem o Neymar, mas que pula bastante, né? O Neymar incorporou bem no Espanha, né? Ele está bem mais forte. Mas aquele zagueiro alemão lá, se dá uma encostadinha nele lá, não vai fazer nada não, Duda. Dá uma quebrada fácil no cara. Então tá bom. Bom, agora é hora de torcer pro Brasil. Para com o protesto aí, porque já passamos pro mundo o protesto. O mundo inteiro sabe que, lamentavelmente, a corrupção ocorreu exageradamente na construção de estádios, aeroportos e etc, e etc. Agora é a hora de mostrar para o mundo que aquilo que nós sabemos fazer bem feito, que é o futebol. Vamos torcer, pôr a camisa do Brasil, e enfim, eles estão rindo da gente lá fora. Não dá mais para ser uma Copa maravilhosa, mas pelo menos a gente seja campeão, sem precisar roubar também. Ser igual, dar uma de corintiano aí não adianta nada. Nossa Senhora. Continua ligado aí. Eu sou São Paulino, né? Eu sou São Paulino. Você é o quê? São Paulino. São Paulino também. Só tem São Paulino. Também Bom, não. São tudo gente boa. São Paulino a gente atura. Né? Corintiano a gente tem inveja deles. Eles ganham tudo, caramba. Tchau.